Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Centro de Estudos John Knox, da primeira IPI de Bauru, e nós estamos falando diretamente do estúdio José de Oliveira para um bate-papo muito legal. Hoje nós vamos falar sobre a importância da teologia em nossa vida, no cotidiano, na vida da igreja. E para esse bate-papo, toda a equipe pastoral está aqui em peso. E eu quero dar as boas-vindas. Boas-vindas não, né? Indas é na hora de ir, né? Vindas é na hora de chegar, nada a ver, né? Para ele, João Fardim, este homem teológico. Olha, muito bom estar aqui de novo, mais um podcast sobre um assunto que é importante não só para a equipe pastoral, mas para qualquer pessoa viva nesse planeta, né? O que a gente pensa sobre Deus e como isso afeta tudo que a gente vive. Muito legal, João. E também ele aqui, esse homem que já passou por tudo quanto é tipo de teologia, Pastor Rodrigo. Olá, pessoal. Eu só quero dizer que a gente pode e cast trazer esse assunto relevante para você. Esse homem de trocadilhos, né? Isso. E ele que praticamente incorporou o espírito do Berkoff na vida dele, Pastor Tiago. Menos. Fala, galera. Estamos aqui para tratar desses assuntos e esperamos que seja bênção aí na vida de todos. Então fica com a gente nesse podcast. Muito bem, pessoal, vamos dar início então. E eu quero primeiro fazer uma pergunta mais devocional aqui, né? Tiagão, como a teologia fez bem para você? Em que momento da sua vida você falou assim, uau, a teologia fez bem para mim? Desde sempre, assim, logo nos primeiros estudos, né? Eu me lembro no ano de 1995, né? Que foi minha pública profissão de fé e ali na igreja onde eu estava, começaram, né, os estudos, toda a preparação, e dali em diante eu vi como isso é importante, né, para a gente ter uma opinião sólida, para a gente chegar na Bíblia já de uma maneira saudável, né, onde os textos eles ficam mais claros, onde questões ali podem ser resolvidas, às vezes, com recursos básicos, né, dentro da teologia, dentro desse campo de análise bíblica, né? Isso foi muito importante, tem sido muito importante, e já desde o início, desde a minha adolescência, isso tem sido muito importante aí na minha vida devocional. João, quero perguntar para você, nós falamos de teologia no singular ou teologias no plural? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, a gente imagina muitas vezes a ciência da teologia como alguém com a Bíblia aberta, fazendo esboço, anotação e a partir disso tirando algumas conclusões. Mas num campo maior, a teologia ela tem vários braços e várias linhas de interpretação dessa ciência. Inclusive isso é importante da gente falar porque existem teologias que nós entendemos como muito mais filosóficas do que bíblicas. Existe uma teologia que considera o texto bíblico debaixo de uma tradição, que considera o texto bíblico acima de uma tradição. Então, o ideal é a gente entender que existem várias teologias que estão aí circulando no nosso mundo, né? Nas academias, nos seminários, e que algumas teologias, elas têm um pressuposto ou uma base de origem que não é saudável para a vida do cristão. Por exemplo, a teologia liberal. É uma teologia? É no sentido de que tem um método, tem um objeto de estudo, é uma teologia. Mas, dentre todas as teologias que a gente tem aí no mundo, é uma teologia saudável, que respeita a integridade do texto bíblico ou o cristianismo histórico? Aí já não, né? Certo, muito bom. Rodrigo, perguntando para você, hoje a gente vive num mundo onde tem muita gente que quando se depara com a teologia fala assim, eu não quero saber de teologia, eu sou de Cristo. O que importa é Jesus, o que importa é o que a Bíblia diz. Essa isenção, essa neutralidade, ela é possível? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou ficar parte desse mundo
do escopo teológico e vou me concentrar puramente, simplesmente na Bíblia e em Jesus. É difícil. Eu creio hoje, eu não quero ofender, mas ofendendo de leve, eu creio que quando a pessoa ela diz que ela não quer se aprofundar em teologia, porque o que ela quer saber mesmo é Deus, primeiro, ela revela a ignorância e ela revela também a arrogância. Duas coisas. Primeiro, ignorância, porque mal sabe ela que não tem como a gente fazer essa decisão. Eu quero saber só de Deus. Legal. Que Deus? Para responder essa pergunta, qual Deus? Eu preciso da teologia. É ignorância do passado de saber que para que a gente tenha hoje uma fé bem consolidada, a doutrina da Trindade, a doutrina da igreja, a doutrina da salvação, muitas pessoas precisaram brigar no passado, entregar suas vidas no passado para que a gente pudesse ir bonitinho na igreja e falar que crê na Trindade, por exemplo. Trindade aqui seria só um exemplo. E a arrogância nesse sentido também. A arrogância porque não reconhece que hoje ela tem a Bíblia debaixo do braço, mas para que ela tivesse essa Bíblia com 66 livros debaixo do braço, muito sangue rolou. Muita discussão teológica já aconteceu. Então, quando a pessoa diz, eu não quero saber de teologia, basicamente, ela está cuspindo no prato que ela come todo dia. Por isso também creio que é uma arrogância, além da ignorância. Certo. Por que vocês acham que às vezes as pessoas elas vão por esse caminho? Elas olham a teologia como algo nocivo ou extremamente impiedoso, frio e optam pelo caminho da, entre aspas, aqui, neutralidade. Alguém gostaria de tocar nesse assunto, Tiago? Eu vejo assim, muita gente quer o caminho mais fácil, né? Então, tudo aquilo que gera posicionamentos ou contrariedade, né, que leva a gente a pensar ou até mesmo a rever a nossa posição, então sempre é um caminho mais difícil e pelo menos as pessoas assim que a gente conversa secularmente, né, às vezes até fora da igreja, né, querem já uma fórmula pronta e não existe essa fórmula pronta, né, no debate teológico, nesse debate histórico, né, onde toda a teologia foi formulada, até mesmo a Bíblia, né, o cânon. Então eu vejo que é uma fuga, né, para todo esse trabalho que se tem por pensar, por tirar conclusões e até mesmo deixar algumas posições para se ter uma visão bíblica, uma visão correta, saudável do texto, da doutrina bíblica. Então, muitas pessoas, entendo eu, que preferem o mais prático, mais fácil, né? Eu posso até pegar um gancho nisso daí, Tiagão? Hoje, é muito comum, por exemplo, a pessoa, quando ela não tem argumento numa discussão teológica... Geralmente é por esse caminho aí. Ela fala, não preciso da teologia. É assim mesmo. E aí, na cabeça dela, o que a teologia, o que os livros falam, não é de Deus, é de homens. Mas aquilo que ela pensa, na cabeça dela é de Deus. É como se Deus tivesse revelado. É como se ela fosse um novo Adão, né? Alguém que começou do zero. Do zero, Ela tem a revelação de Deus. Sim. Então, esse é um ponto interessante. Passa por espiritual. Tem cara de piedade, né? Esse tipo de gente tem cara de piedade. Pegando um gancho nisso, você falou que isso tem cara de piedade, de fato tem, eu lembrei de um caso histórico. O pietismo, que é um movimento do cristianismo ali, 1700, 800, é um movimento que não desenvolveu muito de teologia. Eles tinham uma coisa muito mais vinculada a que a gente pode chamar de espiritualidade. E por que o pietismo se desenvolve nesse contexto? Os teólogos da época, eles eram muito frios, dogmáticos, uma teologia muito mais filosófica do que bíblica, e como uma reação a uma teologia nada saudável da época, surge o movimento pietista, né? Que não construiu muito em questão de produção teológica. Então eu vejo que, além da questão de usar essa fala como uma espécie de muleta ou fuga, também existe um pouco a experiência pessoal que alguém pode ter tido com uma teologia ruim, que tenha gerado uma espécie de ranhura no coração, uma coisa ruim, né? E aí a pessoa se resguarda achando que toda teologia vai gerar isso. Por exemplo, a gente pega as discussões de Facebook de calvinismo e arminianismo, que são feitas... Tem um monte, né? São lugar bom pra discutir, né? Ótimo, vai mudar totalmente a realidade. O mundo vai passar por uma transformação. Sim.
essas discussões de internet, elas normalmente são feitas sem nenhum tipo de amor, com argumentos mais lacradores, né? Não é nem um argumento. E aí as pessoas que têm acesso à teologia por essa via, às vezes interpretam que isso é teologia, e aí se isso é teologia, é melhor nem ter nada mesmo, melhor ficar só com a Bíblia. Pode ser também que essa desculpa seja usada para uma espécie de fuga, não de uma muleta intelectual, mas um trauma em relação a uma má teologia que foi apresentada durante a caminhada daquela pessoa. Tiagão, você ia falar? E, né, querendo ou não, quando a pessoa ela rejeita um pensamento, ou ela tem traumas, né, e ninguém fica inerte, né, nesse ponto, né, ela acaba produzindo uma outra visão, uma outra opinião, e até mesmo contra a própria vontade ela está produzindo teologia. Isso daí. Então é até algo assim curioso, né, porque se a gente perguntar para qualquer pessoa a respeito de salvação, Deus, Bíblia, a volta de Cristo, a pessoa pode ter ali, desenvolver um sistema ali da cabeça dela, do coração dela, mas dificilmente você vai achar alguém isento que não vai ter nenhuma opinião a respeito disso. Ou seja, todo mundo faz teologia. Eu ia chegar nesse Você ia ponto. chegar... O Iago Martins fala muito nisso, né? Uhum. Todo mundo faz teologia. Agora, o que a gente precisa buscar é fazer uma boa teologia, né? Exato. Porque é o que o Thiago falou, é isso mesmo. Todo mundo tem uma opinião formada. Uhum. Lá no profundo do coração sobre salvação, sobre Deus, enfim. O objetivo, inclusive, do tema, né? Por que teologia é importante? Ele já parte desse pressuposto que todo ser humano é um ser teológico. Inclusive, até o ateu, ele é um ser teológico, porque todo mundo se relaciona com alguma coisa a qual atribui um tipo de devoção e estudo, né? Agora, trazendo para o nosso nicho cristão, às vezes tem gente que diz assim, a gente está falando muito de teologia, mas a gente não está falando de política, a gente não está falando sobre os dilemas da sociedade, a gente não está falando sobre economia, sobre relação, mas na verdade a teologia envolve tudo isso, né? Agora, por que se teologia é importante, por que ela é importante? Olha, eu vejo que a teologia é esse negócio mesmo, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem como você fugir dela. Você sempre vai estar envolvido com ela, até o ateu. E ela é importante porque se a gente é criação de Deus, né? Então a relação fundamental básica que forma quem nós somos é a relação com o Criador. O cara que tá negando o Criador tá fazendo teologia ruim. E isso tem aspectos em tudo. Ele vai olhar para a realidade como uma coisa fechada, um sistema que não tem algo além, que é o materialismo, por exemplo. Ele vai olhar para a morte de uma certa perspectiva, ele vai olhar para o dinheiro de uma perspectiva. Se Deus não existe, tudo é permitido. Agora, se Deus existe e é igual à teologia da prosperidade, então aí o trabalho não é necessário. Então, a forma como eu vejo Deus afeta todos os campos, né? Não tem como eu ser isento nesse sentido. A forma como eu olho para a questão fundamental, que é quem ele é, muda todas as questões secundárias. Muito legal, muito legal. Sabe que eu lembrei aqui de uma outra desculpa também que a gente encontra no meio evangélico pro pessoal que gosta de fugir da teologia, que é a questão do Deus inexplicável, né? Aquela expressão lá do Karl Barth, né? Deus é um ser completamente outro. Porque o pessoal bate muito nessa tecla, né? Se Deus é inexplicável, Deus é um ser completamente outro, então esses teólogos, como que eles vêm com essa arrogância, querendo explicar a Deus, algo que é inexplicável? E aqui eu penso, viu, Davi e João e Tiago, que cabe um esclarecimento, né? O que é teologia? Teologia é a junção de duas palavras, né? Theos, que significa Deus, logia, que significa estudo, razão, basicamente estudo. Quando a gente fala de biologia, é o estudo do bios, da bio, da vida. Quando a gente fala de psicologia, é o estudo da psique. Teologia não é o estudo de Deus. De fato, Deus, eu concordo, Deus é inexplicável, Deus é um ser. Karl Barth foi muito feliz nessa frase. Deus é um ser completamente outro. Mas a teologia se faz como? Nós estudamos aquilo que Deus revela de si mesmo na sua palavra. Então,
qual é a importância da teologia? A importância é que nós estudamos aquilo que Deus revelou. Se Deus revelou, essa revelação tem que ser compreensível, essa revelação precisa ser estudada e essa revelação precisa ser aplicada na nossa vida. Muito bom. Definição perfeita dos termos. Bom, nesse caminho, né, tem aquela frase que diz que o homem fora do Éden, ele criou um Deus à sua imagem e à sua semelhança, né? Se no Éden Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, fora do Éden o homem criou um Deus à sua imagem e à sua semelhança. A importância do estudo da teologia é para não cairmos nesses extremos, né? E tirando esse Deus segundo a imagem humana, né? Sim, porque é muito simples, né? Nós criarmos um Deus segundo a nossa perspectiva, né? A nossa perspectiva do mundo, a nossa perspectiva da sociedade, a nossa perspectiva da vida. E o erro tá aí, né? Onde nós somos o centro, a nossa opinião, a nossa formação, a nossa visão, e precisamos da teologia, precisamos voltar aí à Escritura para que ela possa padronizar, né, as nossas relações aí com o Senhor. É porque tem muita gente que às vezes coloca a teologia como numa posição antagônica à espiritualidade, né, à fé. Então, assim, se você é muito teólogo, você não tem nada de vida devocional. Se você é alguém da leitura bíblica e de uma análise mais sistemática das escrituras, você não fala de Jesus, você não evangeliza. Inclusive, uma das acusações que se tem contra, assim, não uma acusação, mas um apontamento que alguns neopentecostais falam em relação aos reformados, é assim, é o povo frio. Por quê? É o povo que só lê a Bíblia, que não ora. Mas John Knox mesmo foi um homem de profunda vida de oração, devocional. João Calvino também, de grande piedade, de evangelização. Ou seja, há uma incoerência nisso, não é? Completamente, né? Você já matou a charada. A história mostra que eu ia falar os caras, né? Os caras que contribuíram no passado, agora falando da Reforma Protestante, né? Os reformadores eram homens extremamente piedosos. João Calvino, por exemplo, acordava de madrugada para orar todo dia. Martinho Lutero passava horas e horas de oração. Uma teologia boa e saudável leva à piedade. É lógico que sim, existem muitos teólogos frios que não oram. Aí o cara precisa rever a teologia dele. Aí é o acadêmico frio, né? E a teologia dele tá errada, porque se a teologia não estiver descendo ao coração, aí, meu amigo, liga a sirene. Na minha caminhada, assim, eu encontrei com vários tipos de pessoas que, quando a gente falava sobre os textos originais e estudo teológico, né, alguns diziam assim: olha, Tiago, calma aí, cuidado, não vai se aprofundar tanto, né, com esse medo, né, essa coisa de separar, né, a vida com Deus do estudo, né. E na minha pequena experiência, né, todas as vezes que eu busquei perguntas, assim, no texto e mais profundidade, pelo contrário, eu não tive uma resposta fria ou algo que me distanciasse de Deus, mas, maior profundidade, maior clareza, diga-se de passagem, né, no texto e no significado bíblico. Essa é a minha experiência. É lógico que há autores e autores, né, aqueles que levam você para a escritura, para o centro da Bíblia, e outros que divagam muito, e não é esse o intuito, né? Muito bem, chegamos aqui a mais um bloco desse tema importantíssimo que nós estamos conversando sobre a importância da teologia. E, João, dentro da igreja, às vezes nós vemos, de modo geral, né, em várias igrejas, pessoas que ficam incomodadas quando a igreja, às vezes, ela começa a caminhar um pouco mais intensamente para a teologia, dizendo assim, não, nós estamos muito internalizados, nós precisamos sair para
vou falar aqui um pleonasmo, né? Sair para fora da igreja, nós precisamos ir para a rua, evangelizar, não ficar falando, conjecturando. É uma acusação ou um apontamento justo, saudável? Olha, eu penso que é justo quando é uma má teologia, né? Quando é uma teologia que fica centrada só nos seus próprios muros, algo nesse sentido. Mas se é a teologia bíblica que tem o ID como um dos pontos fundamentais, que tem Jesus como esse grande missionário de Deus, então é uma teologia que vai gerar mudança social, vai gerar engajamento em missões, evangelismo, vai gerar oração pela igreja perseguida, porque até é um ponto importante, né? Se Deus é o Deus que rege a nossa mente, ele quer que a mente, né, seja ali domada por ele e pense com as categorias dele. Se eu vou lá no evangelismo de rua e alguém começa a me perguntar, como é que funciona a questão do pós-morte? Como que é esse negócio aqui, esse texto bíblico que fala sobre predestinação que eu acabei de ler em Efésios, o folheto que você me entregou? Como é que eu explico isso aqui? Se eu não tenho as categorias de pensamento que o próprio Deus quer que eu tenha, eu não vou conseguir responder. E o meu evangelismo vai ficar preso no Jesus te ama, me dê um abraço. Só que ele não vai evoluir. Fica com o troco. Fica com o troco. Não vai evoluir para uma transformação da mentalidade, né? E o que o apóstolo Paulo coloca lá em Romanos 12? Que a transformação da mentalidade, ela é fundamental para que a gente viva uma vida completamente diferente, não acomodada ou formatada ao padrão mundano. Então, se uma igreja está se envolvendo com teologia, e é uma teologia que confronta, que gera ali arrependimento, oração pelo perdido, essa igreja tem que louvar a Deus por esse privilégio que estar diante de um enfrentamento de uma categoria de pensamento que é bíblica, que é a categoria teológica, né? Muito legal, muito legal. E para a gente caminhar aqui já para o final, eu gostaria assim de pedir para que vocês deem algumas recomendações finais sobre a importância então da teologia para aqueles que estão nos ouvindo. Talvez aí um conselho, uma indicação, uma exortação pastoral do que é muito importante. Então, Tiago, começa você, querido. Sim, um conselho, ouvir boas mensagens, ouvir bons conteúdos sobre teologia. Isso tem feito a grande diferença na vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm se chegado hoje à igreja por conta de bons conteúdos, né? Da mesma forma que a internet tem maus conteúdos, má teologia também tem coisas muito boas, né? Então, selecionar, né? A gente sempre fala, né, do Augusto Nicodemos, também do Hernandes, né, Dias Lopes. Tem gente que está fazendo a diferença aí para essa geração e, às vezes, com pouco tempo ali, conteúdos bem facilitados, a gente consegue ali responder, né, questões que muitas vezes pairam sobre o coração, a mente dos irmãos, né? Então, consuma bons conteúdos. Muito bom. João, suas recomendações finais. É um negócio meio assim, doido, mas a gente se define como espécie, como Homo sapiens. A gente já ouviu esse termo pelo menos uma vez na vida, né? Mas recentemente eu estava lendo de um teólogo, só que eu não lembro o nome dele. Que a gente não é Homo sapiens, uma cabeça que fica só pensando. A gente é Homo religious, homem religioso. A gente não consegue fugir do aspecto de adorar algo ou alguém. A gente não consegue fugir do aspecto de lidar com questões que são fora desse mundo, morte, sentido, propósito. A gente não consegue fugir disso. Então todos nós somos homoteólogos, homens de teologia. Então a gente não tem que ter medo de investigar o tema. E a gente precisa testar a nossa teologia com as questões difíceis. Então a minha teologia tem gerado uma vida de piedade, uma vida de humildade, mansidão, como a vida de Cristo? Se eu não tenho percebido isso, então acho que a minha teologia precisa ser realinhada. Minha teologia tem gerado engajamento em missões, oração, tem gerado evangelismo. Se não tem acontecido isso, então a gente precisa de um realinhamento. A teologia da minha igreja, ela é uma teologia que me torna mais egocêntrico, mais narcisista, ou ela me confronta, ela aprimora a imagem de Jesus em mim? Aí, a partir dos testes, a gente vai vendo como que a gente está lidando com a teologia que a gente tem, e talvez a gente tenha que se abrir para uma nova teologia. E não tem problema nenhum se você que está ouvindo esse podcast olhar, pensar, nossa, a teologia que eu segui até hoje
não tem gerado bons frutos, né? Pelo fruto a gente reconhece a árvore. Não tem problema você se envolver com a teologia do Nicodemos, a teologia reformada, que é saudável, bíblica, que a gente precisa sempre realinhar esse óculos pelo qual a gente vê a luz de Deus. Muito bom. Rodrigão? O que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal que nos ouve é um encorajamento a exercitar a curiosidade. Curiosidade é Boa. muito importante. E quando eu falo de exercitar a curiosidade, eu estou falando de você buscar conhecer a teologia, não somente os pontos essenciais da fé cristã, mas aqueles pontos que às vezes são tanto aleatórios e secundários na teologia. Porque mesmo não sendo essencial para a salvação, a paixão e o amor em querer conhecer as minuciosidades da Bíblia revela muito a maneira como você enxerga o reino de Deus, o Evangelho. Eu lembro de uma vez ouvindo uma aula sobre bibliologia do Marcelo Berti, né, sobre os manuscritos, e ele contou na aula que uma vez alguém da igreja dele questionou ele: olha, eu estudando sobre manuscritos antigos, a comparação de um outro, o que isso muda na minha vida devocional? O que isso muda na minha vida cristã? E é uma pergunta muito boa e ela é relevante. E o Marcelo Berti respondeu para ele: olha, diretamente não muda muita coisa, mas quando eu estudo, comparo um manuscrito com outro, isso gera um temor no meu coração com relação à palavra de Deus, né? A maneira como Deus orquestrou toda a história para que a Bíblia chegasse em minhas mãos, né? A palavra fosse preservada. Ou seja, bibliologia, manuscritologia, parece ser um assunto secundário, mas pode sim gerar temor no meu coração. Então, o que eu quero dizer com isso? Desperte a curiosidade que há no seu coração. Talvez você se depare com alguns assuntos que parecem, no primeiro momento, não essenciais para a fé cristã, mas pode, de alguma maneira, despertar o temor pela palavra de Deus. Excelente, Rodrigão, muito bom. E eu também quero aqui deixar uma recomendação, para que você estude e veja a importância da teologia para que você cresça na sua fé. Se você entender que teologia é importante, se você buscar conhecer mais assuntos, as pessoas que estão à sua volta serão abençoadas por você. Você será abençoado, você crescerá na fé, porque não tenha dúvida, se você não fizer teologia, alguém fará por você no seu lugar. Não existe neutralidade. Se você não desenvolver o seu pensamento teológico, alguém vai desenvolver o pensamento teológico por você. E a pior coisa é ficar refém de alguém que vai saber lá se está fazendo uma teologia correta, bíblica, saudável ou não. Então, estude. Ore para que na sua igreja, a sua igreja se desenvolva teologicamente, que a sua liderança seja teologicamente saudável. E compartilhe esse podcast também, para que nós possamos ser aí desafiados a desenvolvermos cada vez mais a nossa teologia. É isso aí, então. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo podcast do John Knox.